Olá, sejam bem-vindos todos a mais um episódio do Intercâmbio Linguístico, e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bastante pertinente para professores de inglês, como equilibrar a vida profissional e a vida pessoal. Então, para começar, gostaria de perguntar para o Du. Du, qual que seria a sua primeira dica para a gente conseguir tentar balancear o aspecto pessoal e profissional das nossas vidas como professores de inglês, professores de forma geral? Relembrando o meu início, Sérgio, o que acontece? Quando a gente faz essa transição de trabalhar para escolas para trabalhar por conta, o nosso primeiro intuito é conseguir novos alunos, né? Então, a gente começa a divulgar as nossas aulas e aí os alunos começam a nos enviar mensagem e estar interessados. E nesse primeiro momento, como nós temos aquele receio, né? Na escola eu tinha meu salário fixo. Agora, o meu salário é totalmente dependente do meu número de alunos. No começo você acaba pegando um número, todos os alunos que aparecem, você fica muito feliz, eba, mais um aluno, e assim você vai lotando a sua agenda, né? E eu me lembro lá no começo, conforme a minha agenda foi se completando, não sobrou tempo para absolutamente nada, né? Eu começava a aula às 7 da manhã e eu cheguei a dar aulas até às 10 da noite. 7 da manhã às 10 da noite. Apesar de parecer interessante financeiramente e aparentar um sucesso como professor, né? Olha o número de alunos te procurando e olha o quanto você consegue trabalhar, isso não é algo sustentável. Então, a primeira dica que eu daria seria você estabelecer limites. E como é que você faria isso? Você pensar, além das aulas, o que você gostaria de fazer no seu dia a dia. Ah, eu gostaria de fazer natação, musculação, ou até ter uma hora só para você descansar mesmo, assistir televisão, série, alguma coisa. Então, você, antes de abrir a sua agenda, estabelecer o que você quer fazer. Ah, eu quero fazer natação, musculação. Eu vou fazer de terça e quinta, das 9 às 10 da manhã. Então, esse horário que você coloca como prioridade para a sua vida pessoal durante a semana, você não abrir mão dele por novos alunos. E você, Ivan, como é que foi para você esse começo? Você chegou a ter momentos que teve esse desequilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional? E que dica você daria? É, não, eu tive sim, acho que como todos, né? Eu lembro que quando eu resolvi ter a minha própria escola de inglês, que vocês inclusive conheceram, né? Eu chegava a trabalhar aos sábados, das 7 a, das 7 da manhã até às 7 da noite, coisa do tipo, no sábado. Então, eu achava isso muito. Com o tempo, eu vi que não fazia sentido para mim e resolvi dar um jeito. Mas como que, como que eu acho que, complementando o que você falou aí, eu acho que é importante o professor ter a ideia de que não é trabalhando o que dá retorno, não é necessariamente o número de horas, mas é o número de alunos. Então, uma coisa que me ajudou bastante foi entender que eu preciso ter mais alunos e não mais horas. Isso me ajudou. Então, aí eu comecei, ao invés de pegar aquele aluno individual, aquele aluno, dois alunos, eu comecei a montar grupinhos maiores, né? Onde a rentabilidade era maior. Isso foi muito legal para mim, que eu consegui enxugar bem o número de horas diárias. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Outra coisa que ajuda também, a gente sabe que os professores de inglês, eles, quando qualquer maré, a maré vira, o aluno de inglês quer parar de estudar, ele corta o inglês, corta a natação. Então, eu comecei a usar um contrato com novos alunos para que eu pudesse ter uma certa segurança de que aquele grupinho de 5, 6 alunos, eles fossem permanecer daquela forma, pelo menos por um semestre, ou às vezes por um ano, né? Dependendo das condições. Então, isso me ajudou bastante. Outra coisa que me ajudou bastante foi quando eu comecei a buscar aulas em empresas também, porque aí havia um pagamento maior normalmente e existia já uma pressão natural da própria empresa por resultados. Então, o aluno ele pensava muito antes de desistir, né? Então, foram algumas coisas que me ajudaram, assim, sem citar tudo que você já citou, que eu também fiz, né, Edu? Mas foram algumas coisas que me ajudaram bastante a entender que não é hora, não é hora a aula, é aluno que eu precisava olhar e aí conectar esses alunos com
de uma maneira mais compacta possível, seria o caminho para ter o resultado que eu estava procurando, né? Bom, essas são as minhas ideias. E você, Sérgio, o que você diz aí? Então, rapaz, você me fez lembrar agora no meu começo como professor particular. Eu me lembro de ter um período em que eu trabalhava 54 horas por semana. Eu dava 54 horas de aula. Não, eu trabalhava mais que isso, porque eu dava 54 horas de aula, sem contar a parte de preparação. Então, basicamente, eu vivia para dar aula, né? E só que o meu problema, Ivan, é um pouquinho diferente do seu, e é uma coisa que eu vejo hoje assim bem comum entre professores. Eu tinha dificuldade de falar não. Então, o aluno me procurava, por exemplo, você não consegue me encaixar no sábado à tarde? E eu falava, consigo. Então, logo eu me via dando uma aula no sábado à tarde. Então, teve uma época que eu acabava de dar aula, era 5 horas da tarde no sábado, e começava às 8 horas da manhã. Então, era das 8 horas da manhã, com uma pausa para o almoço, e até 5 da tarde. E aí eu comecei a refletir que, assim, a gente sempre precisa de dinheiro, claro. Mas, assim, o dinheiro que eu ganhava, mesmo se eu desse menos aulas, seria suficiente para eu conseguir ter uma vida legal, sobreviver, então, qual que era o meu problema? Falar não. Foi aí que meio que caiu a ficha. Eu comecei a falar assim: bom, eu preciso pensar em duas coisas. Primeiro, eu começar a falar não, e depois começar a usar a minha hora de forma mais inteligente, que aí a gente volta para o que você falou, né? Tentar colocar 2, 3 alunos, grupinhos pequenos, para tentar maximizar o valor que eu ganho por hora-aula. E hoje eu vejo muitos professores com essa dificuldade de falar não. Então, assim, nem é tanto pela questão do dinheiro que vai entrar, mas por falar não. Eu vejo professores, às vezes, abandonando cursos no meio, porque eles falam, eu vou ter que parar com as aulas porque um aluno me pediu aula e eu não consegui falar não. Então, eu acho que é o primeiro passo. Eu acho que a partir do momento que a gente aprende a falar não, a gente consegue estabelecer prioridades melhor. Como você vê isso, Du? Eu concordo com você. E o que a gente tem hoje que nos ajuda bastante, que nós três não tínhamos quando nós começamos, é o uso da tecnologia, né? Tanto é que no meu mestrado, eu trabalhei, a minha pesquisa foi como usar a tecnologia, por exemplo, o professor dar feedback na escrita, porque é uma coisa que consome muito tempo. Então, já no meu mestrado, eu tinha interesse em ver como a tecnologia podia ser aliada ao ensino de línguas, né? Hoje nós já temos a vantagem de você poder trabalhar online, então nós não temos mais a questão do deslocamento, né? Antigamente nós tínhamos as empresas, as escolas, até você ir, estacionar o carro, entrar, pegar o material, entrar na sala de aula, os alunos entrarem. Hoje a sua aula é às 10, você entrar às 9h59, você já pode começar a aula. E acabar às 11, às 11h01 você também já está livre. Isso também nos ajudou bastante, né? E uma outra coisa boa do online é que, por exemplo, se algum aluno cancela por algum motivo, às vezes se você está na sua escola, que é bem longe da sua casa, você fica aquela 1 hora de janela sem ter muito o que fazer. Hoje você está na sua casa, você pode aproveitar essa 1 outra hora para fazer o que você quiser, né? Então, só do ser online já nos ajudou. E também nós temos a questão da tecnologia, como a tecnologia nos pode ajudar a maximizarmos o nosso tempo, né? Ivan, você usa a tecnologia para maximizar o seu tempo? Que dica que você pode nos dar sobre isso aí? Ahn, sim, eu acho que hoje em dia, a maioria de nós, desde a pandemia, a coisa foi muito para o lado online, virtual. Eu não sei vocês como é que estão hoje, mas hoje a maioria das minhas reuniões, contatos são. Eu chego a dizer que 95% das coisas que eu faço são online. E isso facilita muito, né? Ah, então, a questão de gerenciar o tempo até é exatamente o que você falou, fica muito mais simples quando é online. O que eu acho importante também é você, como a gente consegue ter muito mais, ser muito mais eficientes com o tempo por causa do online, ou seja, uma reunião termina às 10, a outra pode começar às 10h01, né? Eu acho que é importante ter um gerenciamento muito bom de agenda. E aí tem uma série de coisas que podem ser usadas. Eu, por exemplo, eu gosto muito de usar o Google Agenda, né? E onde eu já deixo os links, eu uso o Zoom conectado com o Google Agenda. Então, quando eu faço eu agendo uma aula, uma reunião, alguma coisa, ele já gera um link que vai direto
na minha agenda e lá fica o link, fica um reminder, fica tudo por lá. Então, fica muito mais fácil de gerenciar, é muito difícil de você perder nessa multidão de reuniões, de aulas, fica muito difícil você se perder, porque você está sempre sendo relembrado, né? Para mim, eu diria que, visto que eu tenho muito menos aulas atualmente do que eu tinha no passado, mas a agenda para mim é a minha prioridade. Eu sempre começo a semana olhando minha agenda. Eu vejo e tento entender o que está acontecendo. É muito raro, mas às vezes eu vejo uma reunião que está tendo um overlap ali, eu consigo, no começo da semana, ajustar. Então, eu posso ter enfim, uma agenda suave. Acho muito importante também o que foi falado de a gente aprender a falar não. É, muitas vezes a gente tem essa ideia de que o professor é uma pessoa que trabalha, faz o que faz porque ama a profissão e, de fato, a gente poderia estar fazendo muitas outras coisas. A gente decidiu dar aula, o que não, é de longe, está longe de ser a profissão mais rentável do mundo, mas porque a gente gosta. Porém, se a gente não aprende a falar não, como, né, foi mencionado, e coloca certos limites, a gente se torna insustentável, né? E não faz sentido. Uma hora a saúde vai pagar um preço, uma hora o psicológico vai pagar um preço, né? Então, a gente tem que realmente aprender a falar não, até porque um dia que o aluno precisar parar, ele vai falar não para a gente, não tem o que fazer. É assim que a vida funciona, né? Então, é importante a gente se preservar. Mas acho que o Sérgio deve ter mais alguma coisa a comentar a respeito. Não, eu acho bem legal que vocês mencionaram, porque às vezes a gente pensa em tecnologia e pensa em algo revolucionário, né? E são as pequenas coisas que fazem bastante diferença. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com aulas online e eu tinha que lidar com essa parte da feedback, para ser bem específico aqui, eu vou focar em writing. O aluno escrevia num documento de Word, me enviava por e-mail, eu abria aquele documento de Word, dava feedback, enviava para o aluno. E uma coisa que, assim, mudou radicalmente a forma que eu lido hoje com writing é usar, por exemplo, o Google Doc, que é colaborativo. Então, assim, essa coisa todo do back and forth, com envia e-mail, abre Word, dá feedback, envia para o aluno, eu consegui minimizar todo esse processo simplesmente usando o Google Doc. Então, o aluno escreve no Google Doc, compartilhado comigo, a gente tem o mesmo link, então eu consigo abrir aqui e ver o que o aluno fez, dar feedback para o aluno e a gente dá para manter essa interação com comentários. É uma coisa extremamente pequena, mas que fez uma diferença gigantesca se eu comparar, por exemplo, o meu início, né, com as aulas online, porque é hoje. Então, isso facilitou minha vida dramaticamente. Eu acho que agora um outro ponto que a gente também pode mencionar, porque esses dias eu vi uma discussão super interessante no Instagram, é sobre a saúde mental, né? Que a gente não pode negligenciar isso como professores. O Ivan mencionou que a gente tende a ser workaholic, né? Porque a gente ama o que a gente faz, eu concordo. Mas eu vou perguntar para o Dudu, que dicas você daria para que o professor consiga manter a saúde mental em dia? Para que o professor possa manter a saúde mental em dia, eu tenho 3 dicas bem importantes. Além do que nós já falamos sobre, durante a semana, você colocar outras atividades na sua agenda, natação, musculação, assistir séries, ou simplesmente sentar no sofá e relaxar, você tem que também colocar limites, hoje com o WhatsApp. A que horários os alunos podem te enviar perguntas ou coisas, né? Às vezes você está no sábado à tarde ou domingo e a pessoa te enviando uma mensagem, né? Então, você conseguir estabelecer esses limites com os alunos, de quais horários você está acessível além da hora-aula, eu acho isso muito importante. Número 2, sempre ter férias, né? Você estabelecer quando você terá as suas férias. E às vezes você pode pensar, mas se eu entrar em férias, vou ficar sem o salário. Então, monte a sua hora-aula, o seu curso, já contando que você dará alguns meses e embute nesse valor as férias. E um terceiro ponto que eu acho muito importante é que quando nós estávamos nas escolas presenciais, nós sempre tínhamos contatos com outros professores. E ninguém melhor para nos entender e para que nós possamos conversar, não só de assuntos profissionais, mas de tudo na vida, do que outros professores de idiomas. Então, eu acho bem interessante que você, professor de idioma, que hoje trabalha online, que você faça cursos com outros professores de idioma. Você vai se sentir acolhido
e você ouvirá dicas e coisas que com certeza farão a diferença na sua vida como professor e te darão uma estabilidade mental, né? Que você pode falar dos seus alunos e dos seus problemas, que todo mundo vai te entender, você vai estar em casa, né? Vocês têm outras dicas nesse sentido? Eu tenho sim. Principalmente, o professor é o melhor aluno, né? A gente sempre estuda, a gente está sempre querendo se melhorar. E quando aparece aquele aluno que se sobressai, ele nos desafia a estudar mais ainda. Então, o professor, eu sempre falo, o professor é o melhor aluno. E quando a gente busca outros tipos de educação, como, né, nós temos aqui o Sérgio com Delta, o Du com doutorado, a gente entra numa a gente mergulha de cabeça num tópico, às vezes tão específico, que toma muito nosso tempo. Eu vejo meu mestrado sobre sílabas, né? Então, eu vou dormir, eu estou pensando em sílaba, eu acordo, estou pensando em sílaba, eu olho para as coisas, eu vejo sílabas, e eu acho que é importante a gente ter outros interesses também. Eu acho que é importante a gente se desligar um pouco daquilo e ir para o mundo real. Até a gente está falando um pouquinho hoje, né, Sérgio? Um pouco antes, né? Será que é tudo que a gente estuda em nível mestrado, doutorado, é prático para o dia a dia? Não, nem sempre, né? Aliás, quase nunca. Mas te envolve de uma maneira que você pode ficar muito limitado, de certa forma, né? Porque você parar para pensar, alguém que dá um mestrado, um doutorado, é uma pessoa que tem uma grande capacidade, um grande conhecimento em muitíssimo pouca coisa, porque é muito específico o assunto, né? O que eu quero dizer com isso? Eu acho que, no meu caso, o que eu faço é importante distrair. Então, ler coisas diferentes, assistir filmes. É inevitável que a hora que você estiver lendo e você estiver assistindo, você vai buscar referências dos seus estudos ali dentro, o que é positivo, você vai estar trazendo mais repertório, mas é importante você colocar outras coisas na sua vida que não aquilo que você estuda profundamente, né? Isso me ajuda a manter o equilíbrio emocional em muitos casos, porque a gente estava até comentando antes, né, do é, às vezes você lê um parágrafo e você não entende o parágrafo e você fica revoltado porque a pessoa criou aquilo do zero e você não consegue entender apenas o que a sua função é só entender aquilo que o cara criou e ainda assim a gente tem dificuldade, né? Eu acho que todo mundo que continua estudando vai passar por isso. Então, acho que é importante a gente buscar informação em outros lugares e também conversar. O que o Du falou faz muito sentido, né? Ter amigos que a gente possa trocar ideia, falar sobre o assunto, mas não necessariamente só sobre o assunto. Nós três aqui, por exemplo, a gente está sempre se encontrando e trocando ideias. Isso é muito bom, não só para o intelecto, mas para a saúde como um todo, né? Então, acho que essas dicas de desligar, ter com quem conversar, buscar outras fontes de ideias, eu acho que funciona muito bem. Fantástico, Ivan. Eu me lembro que um dia eu postei que eu jogo videogame e muita gente ficou surpresa, falando assim, como assim você joga videogame? Eu falei, mas assim, eu sou um ser humano normal, que nas horas vagas, quando eu tenho tempinho, gosto de jogar videogame. Eu só tenho um único problema, eu sempre jogo o mesmo jogo, mas eu gosto de jogar videogame. Eu acho super importante o que vocês mencionaram, da gente ter outros hobbies, outros interesses, né, que saiam um pouco da nossa área de atuação. E eu acho que é legal também mencionar que, às vezes, o professor acaba, de novo, para usar essa palavra, né, negligenciando a própria saúde, porque acha que é só trabalho, trabalho, trabalho. E a gente esquece que se a gente ficar doente, a gente não vai poder trabalhar, principalmente nós que trabalhamos por conta. Então, assim, é muito importante que a gente invista na nossa saúde, no nosso bem-estar, porque caso a gente não poder trabalhar, acabou, né? Nós não temos funcionários, é difícil. Então, eu acho super importante cuidar da saúde. Pessoal, mais alguma dica antes da gente fechar? Eu tenho. Nós comentamos no nosso podcast passado sobre o uso de materiais autênticos e de material produzido por editoras, né? Não negligencie a capacidade de você produzir bons materiais que maximizará o seu tempo de aula usando esses materiais autênticos ou alguma coisa, né? Então, você procurar vários materiais que te ajudarão a elaborar a aula, né? Você vai poupar muito tempo com isso. Aí, de uma forma prática, como nós falamos de bastante coisas, o que você pode fazer é o seguinte:
Pegue a sua agenda e observe o que você faz o dia inteiro. E faça a seguinte pergunta: o que eu poderia fazer aqui para maximizar o meu tempo? Eu estou vendo que eu gasto muito tempo para colocar as coisas no Excel ou em algum programa. Como eu posso maximizar o meu tempo com as questões burocráticas? Eu levo muito tempo para trocar os materiais, eu levo muito tempo para isso ou aquilo. Comece a fazer um filtro do seu dia, de tudo que você faz, e descubra e pergunte a todo tempo: como eu posso maximizar o meu tempo aqui? O que eu posso fazer que melhoraria, né? Então, essa seria uma dica muito importante. E mais uma: quanto mais você estudar como preparar uma aula, menos tempo você precisará para dar essas aulas. Então, estude bastante, caso você ainda seja um professor que esteja no começo ou no nível intermediário como professor, você ainda está galgando nos níveis de excelência de aula. Como eu posso fazer para dar uma aula melhor? Que quanto mais você tiver conhecimento de como dar aulas, menos tempo você demorará para elaborá-las. Então, essa seria uma última dica importante. Ótima dica, Du. Eu vejo que tem muitos professores que hoje que acham que personalização é preparar uma aula do zero e acabam gastando 3 horas de preparação para dar uma aula de 1 hora, o que não é viável, né? Ivan? A minha dica tem a ver com esse aperfeiçoamento contínuo e a necessidade de sempre estudar. Eu acho que na minha carreira eu sempre ouvi colegas e amigos reclamando assim que gostariam de ganhar mais, mas pouco fazem para se melhorar como profissional. Então, eu acho que a melhor maneira de a gente também poder trabalhar menos horas, estar mais feliz com os nossos rendimentos, é sendo um professor de excelência, sendo um professor referência, e para isso a gente precisa estudar. Então, a gente já falou sobre isso lá no começo do podcast, né? Descubra qual é a sua paixão nessa área, né? E mergulhe de cabeça, porque você vai poder, tendo um conhecimento mais aprimorado, tendo mais coisas para entregar, você vai ter condições de exigir, de cobrar mais pelas suas aulas, né? Nós temos aí uma multidão de professores, eu diria assim, na base da pirâmide, né? Os professores que têm o conhecimento básico são importantes também, e que ensinam as coisas, os básicos, mas os alunos, eles não vão ficar sempre no básico. Nós precisamos, os alunos vão progredir. E esses professores do topo da pirâmide, que são os mais raros, vamos dizer, os que se esforçam, que nunca param de estudar, esses têm grandes condições de trabalhar muito menos horas e ter uma rentabilidade muito maior. Então, a minha dica é nunca parar de estudar, ver o que você gosta de estudar, o que você quer ser um especialista e bora para cima. Eu acho que é uma boa maneira de sempre melhorar a rentabilidade e, consequentemente, todos os outros aspectos que a gente mencionou aqui. Ótimas dicas. Acho que essas dicas vão ser úteis para quem está começando, para quem já está mais avançado na carreira. Queria agradecer vocês. Obrigado, Ivan. Obrigado, Du. E até o próximo.